Agora a gente vai entender melhor como será a fase de imunização dos jovens. Eu vou conversar com o Marco Aurélio Safadi. Ele é presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Já te dou boa tarde, agradeço por sua presença aqui, porque muitos pais e mães estão com dúvidas com relação à vacinação. Entre 12 e 17 anos, a gente tem 3 etapas aí em que esses jovens vão ser vacinados. E também entre eles vai haver uma prioridade para as comorbidades, é isso? Perfeito. Bom, primeiro, boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso. Acho que foram definidas prioridades e isso tem norteado, né, as recomendações no que diz respeito à campanha de imunização. Então, o que nós temos são dados bem consistentes que mostram que os adolescentes que são portadores de algumas comorbidades, como doenças pulmonares crônicas, doenças no coração, obesidade mórbida, as gestantes adolescentes, né, não é um grupo pequeno e a gente sabe que a gestação é um elemento que aumenta o risco de desfechos graves. Adolescentes que vivem com deficiência mental, o que os fazem também de maior risco para complicações relacionadas à Covid-19. Então, a ideia é priorizar esses adolescentes que são portadores dessas condições que citamos, já a partir do finalzinho do mês de agosto, né, a partir do dia 23 de agosto. Então, essa é uma estratégia que basicamente já vem sendo utilizada em diversas regiões do mundo, né? A Europa, quase toda a Europa já faz vacinação de adolescentes com comorbidades e alguns países, inclusive, vacinação de adolescentes de forma indiscriminada, como, por exemplo, os Estados Unidos e aí boa parte dos países europeus. Mas a ideia, como você corretamente colocou, é priorizar nesse momento, né, numa primeira etapa, a vacinação de adolescentes com comorbidades. Tainá Falcão tem uma pergunta. Doutor, eu queria entender o seguinte, a Organização Mundial da Saúde já havia dado uma declaração se dizendo nesse momento, pelo menos até o mês passado, contra a vacinação de adolescentes, até que fosse concluída a vacinação de adultos. Depois do anúncio do governo de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Imunizações também veio a público e dizendo que não era o momento de se estipular um calendário antes da conclusão da vacinação de maiores de 18 anos. Tivemos o Rio de Janeiro anunciando primeiro a vacinação dos adolescentes e agora mais recentemente o estado de São Paulo. Eu queria entender melhor qual é a real necessidade de se vacinar adolescentes e de se anunciar esse calendário nesse momento. Se o senhor concorda ou não que houve um pouco de assodamento nesse anúncio? Eu entendo que a ideia é primeiro vacinar adolescentes com comorbidades. E aí é preciso que se compreenda um pouco a situação de cada país e de cada local. Claro que são recomendações que fazem todo sentido, essas da Organização Mundial da Saúde, deve-se priorizar as etapas da vacinação e, pelo que eu compreendo, as recomendações da vacinação indiscriminada de adolescentes, ela só vai ocorrer depois que todos os adultos tiverem tido oportunidade, né, de terem pelo menos a primeira dose da sua vacina oferecida e, pelo que compreendemos também, em função do aumento do número de doses de vacina disponível, né, sem prejudicar, vamos dizer, essa extensão da vacinação. Então, esse é o primeiro ponto a ser considerado. O segundo aspecto, Tainá, recentemente a gente viu a divulgação dos dados de mortalidade pela Covid-19 em crianças e adolescentes no Reino Unido, na Europa, né? E mostrando que lá aproximadamente 2 mortes por milhão de crianças e adolescentes ocorrem. Os nossos dados aqui no Brasil, nos últimos 12 meses, mostram 30 mortes por milhão entre crianças e adolescentes, ou seja, nós temos aproximadamente 15 vezes mais mortalidade em crianças e adolescentes que esses países europeus e que, na realidade, já iniciaram a vacinação dos adolescentes com comorbidades. Isso eu estou dizendo de forma geral. Quando se analisa adolescentes com comorbidades, esse risco é ainda mais importante. Então, no meu entendimento, a vacinação de adolescentes com comorbidades, ela não representa nesse núcleo um risco muito diferente do risco de adultos, por exemplo, entre 18 e 20, 18 e 25 anos. É muito similar o comportamento da doença nesses grupos. Então, no meu entendimento, é perfeitamente correta a ampliação da vacinação para os adolescentes portadores de comorbidades, deficiências e as gestantes, né? As gestantes adolescentes, como já discutimos.
Doutor, com relação também a isso que o senhor acabou de falar, muitos pais têm dúvidas na hora de vacinar, por exemplo, crianças, porque a gente está falando de a partir de 12 anos, né, praticamente ainda criança, até os 17 anos, ou seja, vacinar crianças e adolescentes, porque tem alguns medos com relação a vacinas. Existem as vacinas que já foram testadas em crianças e adolescentes, né? A gente viu, por exemplo, a própria Pfizer, que foi testada em bebês de 6 meses para cima, e essas vacinas, elas já foram consideradas, então, seguras? Elas estão sendo reservadas para a vacinação desses jovens, desses adolescentes, essas que já foram testadas? Muito importante sua pergunta, Carla. E claro que a gente constrói o conhecimento sobre o comportamento de uma vacina, não só no que diz respeito à segurança, mas também à efetividade dessa vacina, principalmente quando elas são utilizadas em programas de imunização. Então, as fases que precederam o licenciamento dessas vacinas em adolescentes, e é importante destacar nesse momento, a única das vacinas que está disponível para uso em adolescentes aqui no país é a vacina da Pfizer, é a única que tem licença pela Anvisa para uso em adolescentes. Ela se mostrou uma vacina segura nos estudos clínicos. Depois que ela foi implementada em programas de imunização, foram percebidos recentemente alguns eventos adversos de inflamação, né, no músculo do coração, né, casos de miocardite, mas que tiveram um desfecho favorável, né, depois de tratados. Isso foi alvo de uma avaliação, e aí a gente faz as famosas avaliações de risco-benefício, ou seja, qual é o benefício da vacinação em função dos eventos adversos. E, por exemplo, nos Estados Unidos, onde a vacinação de adolescentes é feita hoje sob recomendação de todos os adolescentes, o CDC já se posicionou e mostrou que os dados sugerem que essa avaliação risco-benefício é extremamente favorável à vacinação dos adolescentes e, dessa forma, ela foi mantida, a exemplo do que está sendo feito em diversos países europeus. Eu queria reforçar, então, isso que o senhor acabou de dizer, que o senhor rapidamente falasse sobre um grande risco que é específico para crianças, para jovens, que é a das síndromes pós-Covid, né? Aquelas que acometem crianças que, depois de meses de ter tido Covid, podem vir a ter problemas sérios. Bom, perfeito, Carla. Acho que esse também é um aspecto que não é negligenciável e tem que ser lembrado. A vacinação de crianças e adolescentes tem como objetivo, primeiro, protegê-las diretamente, protegê-las da Covid-19 e protegê-las de complicações da Covid-19. E você citou duas delas. Uma é a síndrome inflamatória sistêmica, que tem ocorrido algumas semanas depois dessas crianças terem sido infectadas por esse novo coronavírus. E outra entidade que começa a ser compreendida melhor agora é a chamada Covid longa. Ou seja, a hora que os indivíduos passam pela Covid, mesmo aqueles que se recuperam e têm uma evolução favorável, muitos, e não é diferente com os adolescentes, muitos permanecem com sintomas persistentes da doença, com prejuízo cognitivo, com prejuízo no seu desempenho, com fadiga, enfim, com uma série de alterações, às vezes também clínicas. Então, dessa forma, esses estudos também averiguaram que a vacinação previne todos esses desfechos de uma forma geral. E um segundo aspecto, aí sim, uma vez que a gente já tenha contemplado os adultos, o que parece que em breve a gente vai conseguir, pelo menos com a primeira dose, em função da aceleração da vacinação que a gente está tendo, lembrar que todos os adultos juntos representam pouco mais de 70%, 75% da nossa população. Então, vacinar, por exemplo, os adolescentes, onde já há dados mostrando que eles também participam com igual relevância que adultos do ponto de vista de transmissão, oferece uma perspectiva de que nós possamos atingir a almejada imunidade coletiva de forma mais consistente, uma vez que a gente sabe que a melhor maneira de controlar essa pandemia é diminuir o risco de indivíduos suscetíveis ao vírus, suscetíveis de contrair o vírus e, portanto, de transmiti-lo. E, neste momento, as duas ferramentas que a gente tem são vacinas, né, e o uso dessas medidas que a gente sabe que são importantes, como o uso das máscaras, evitar aglomerações, etc. E isso em combinação, né? Tomar a vacina não significa prescindir dessas outras estratégias. É importante que a gente as mantenha de forma, vamos dizer, com muita aderência, para que a gente possa chegar nesse patamar de
de controle da pandemia.